Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Tudo bem com você? Olha só, compartilhe o vídeo, entre no nosso Instagram, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Faça parte dos nossos grupos, das nossas redes sociais. E se você quiser receber o Café com a Palavra pelo WhatsApp, é no nosso grupo, mas não se preocupe que é um grupo privativo, é um grupo onde não tem conversas, as pessoas não ficam postando um monte de coisa, é um grupo silencioso, onde só eu coloco o Café com a Palavra. Então, se você quer receber no seu WhatsApp, entre no grupo do WhatsApp, tá ok? Bom, quando um professor, vou usar aqui o professor, vou usar técnico de futebol como exemplo. Um professor entra na sala de aula, tem lá seus 40 alunos, e ele vai ensinar. O técnico tem lá, sei lá, 20 atletas, e ele vai estar ensinando. Mas eles nem todos dos que estão ali vão realmente assimilar todo o conhecimento e vão pôr em prática esse conhecimento, certo? A diferença está em pôr em prática o conhecimento. A gente vem falando de formas diferenciadas durante esses cafés, justamente sobre a vida na prática, né? E eu estava lendo um texto sobre isso, que está aqui, ó, Mateus, do capítulo 33, certo? Vai até o 43, né? Aí Jesus vai contar uma parábola, né? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, um pai de família, que plantou uma vinha e circundoa, melhor dizendo, circundoa de um valado. Construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e se ausentou para longe, certo? E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, certo? Ele arrendou, agora ele quer a parte dele. Os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram em si: esse é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, né? E apoderar da sua herança, ou seja, apoderar da sua vinha, da sua herança. Mas os lavradores, em 39, e lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o Senhor, aí vem a pergunta, e quando, pois, vier o Senhor da vinha, né? O Senhor da vinha, o que fará daqueles lavradores? Disseram eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, certo? Aí ele vira e fala assim: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que, olha, dê os seus frutos. Então, ele está falando, olha só, ele está contando a história do próprio Pai. O Senhor envia os seus profetas, né, envia lá para falar, para pregar, certo? Para colher os frutos. E eles matam, os profetas foram mortos, certo? Depois ele manda em número maior, ou seja, agora ele mandou seus discípulos 12 de uma vez, que tinha muito mais que 12. E ali, aquela quantidade de discípulos saiu pelo mundo pregando o Evangelho. E o que é que aconteceu? Com exceção de João, o resto foi tudo morto. Ok? Aí ele fala: e quando vier o Senhor da vinha, o que vai fazer com esses que rejeitaram os primeiros, rejeitaram os segundos, rejeitaram os terceiros, rejeitaram o próprio filho? Porque aí, entre o Senhor e esse grupo, veio Jesus, o Filho. E ele fala: arrastaram-lhe para fora da vinha. Ou seja, Jesus foi morto fora da cidade, fora de Jerusalém, no Gólgota. Então, arrastaram, ele está contando de si mesmo. Ele ainda nem tinha sido crucificado, ele já está falando: arrastaram-lhe para fora da vinha. E o que aconteceu? Jesus morreu. E também foi rejeitado. Aonde entra isso na questão do professor? Ele está dizendo: gente, vocês tiveram esse monte de profetas, vocês tiveram esse monte de pessoas que falaram de Deus, que falaram do que viria, do Messias. Vocês tiveram todos eles. Vocês tiveram os meus discípulos, né?
Aqui são os 12, vocês tiveram muito mais que 12. Vocês tiveram o próprio Deus em pessoa e tudo foi rejeitado. Então, muitos creram, mas a grande maioria não creram. Então, uma grande sala de aula, tem um pedaço de uma arquibancada, né, de um anfiteatro, né? Então, uma grande sala de aula, onde durante séculos é ensinado e a maioria não aprendeu. Agora, o que eu tenho que falar para você? Ele fala assim, de frutos. O professor, o técnico de futebol, ele não sabe qual vai ser o aluno que vai ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande mestre, um grande qualquer coisa que ele se formar. O professor não sabe, ele tem que ensinar. O técnico de futebol, ele não sabe daquele grupo talvez de jovens, de adolescentes, de atletas, qual vai ser que vai para uma seleção que vai ser o melhor do mundo, que vai estar entre os melhores do mundo. Mas ele tem que ensinar. Se você acha que Deus não sabia que o seu filho ia ser rejeitado, já está falado desde o início. Mas mesmo assim, ele mandou os seus mestres para ensinar, até o seu próprio filho para ensinar. Então, hoje, qual é a nossa responsabilidade? Pare e pense comigo. Qual é a nossa responsabilidade? Ensinar, levar a palavra. Mas as pessoas não querem dar ouvidos. Não é problema nosso. Não deram ouvidos aos profetas, não deram ouvido aos discípulos, não deram ouvido ao próprio Cristo. Não deram ouvido a eles. Alguns deram ouvidos. E se a gente entende que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então vamos continuar pregando para um auditório muito grande, independente se eles têm ouvido ou não. Vamos dar a oportunidade deles se tornarem frutos. Vamos gerar frutos de vida eterna. Tá? Continue, abra a tua boca. A Bíblia diz pregue em tempo e fora de tempo. Então é tempo de pregar. E fora de. Mas agora é tempo. Qualquer tempo é tempo. Né? Eu tenho um amigo, né? E ele cita uma música, ele fica muito indignado quando fala a frase dessa música do Legião Urbana, temos todo o tempo do mundo. Ele, temos todo o tempo do mundo, nada. Nós não temos todo o tempo do mundo. E é verdade, não temos todo o tempo do mundo. Não temos. Então pregue em tempo e fora de tempo. Abra tua boca, seja a boca de Deus nessa terra. Seja o professor, seja o técnico, não interessa se ali você não está vendo mente brilhante nenhuma, talvez no momento você não vai ver mente brilhante nenhuma, mas você não sabe o que uma criança que você está ensinando vai se tornar, você não sabe se aquela pessoa que você está pregando o evangelho, que no momento parece até que não está nem aprendendo, será um grande pregador, será um grande ganhador de almas, será um grande discípulo de Jesus. Então pregue em tempo e fora de tempo, em tempo e fora de tempo. Tá ok? Não fique só usando o Café com a Palavra para você, como assim, não, já compartilhei, eu já fiz. Não, é você. Pregue através do testemunho, da sua vida, do seu relacionamento com as pessoas, sabe? Reflita a presença de Deus, a glória de Deus através da sua vida. Ok? Até o nosso próximo Café com a Palavra.